Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai entender o que são declarações e o que são definições. Aqui eu tenho um código em C++, onde eu tenho uma chamada de função. Eu vou executar o código e vai dar um erro. E esse erro está acontecendo porque eu nunca disse para o meu programa o que significa somar. É como se ele chegasse nessa linha de código e me dissesse: o quê? Somar? Mas você nunca nem me disse o que é somar. Como é que eu vou saber aquilo que eu tenho que fazer com isso? É mais ou menos como se eu chegasse e eu te perguntasse qual é a resposta da primeira pergunta. O quê? Que pergunta? É exatamente isso, Quadrit. Eu nunca falei que existe uma primeira pergunta. É impossível que você saiba ao que eu estou me referindo. E é por isso mesmo que o meu programa está dando erro. Eu nunca falei para ele que existe algo chamado somar e o que ele é. E é por isso que ele não sabe o que eu quero dizer. Ele não sabe como prosseguir a partir daí. Então, ele gera um erro. Então agora eu vou fazer uma modificação no meu programa para indicar para ele a existência de uma função que se chama somar. E em C++, para fazer isso, eu escrevo o tipo de retorno da minha função, eu escrevo o nome da minha função e também escrevo a lista de parâmetros com o tipo que cada parâmetro tem e qual que é o nome dele. E eu termino isso com um ponto e vírgula. E isso é uma declaração, uma forma de eu dizer para o meu programa que existe algo que se chama somar e que é uma função. Eu declarei a existência da função. E como dá para ver aqui embaixo, a palavra somar não está mais sublinhada em vermelho, porque agora meu programa já sabe que existe uma função que se chama somar e que eu estou me referindo a ela. Quadrit, você se lembra que antes eu falei da primeira pergunta sem nunca ter dito que ela existe? Então, se eu chegar aqui e te falar que existe uma primeira pergunta e que existe 3 possibilidades de resposta, eu vou estar declarando a pergunta para você. Ou seja, você vai saber que existe uma primeira pergunta, vai saber que existem algumas possibilidades de resposta, mas ainda não vai saber quais são essas possibilidades. Mas a declaração significa que agora você está consciente da existência da primeira pergunta. Quadrit, você acha que o programa vai funcionar agora quando eu executar ele? Agora vai funcionar? Tá bom, vamos ver se você tá certa. Ao executar o programa, acontece um erro. Mas por que do erro se eu já tinha dito que existe uma função que se chama somar para o meu programa? É bem como você disse, Quadrit. Eu já disse para o meu programa que existe uma função que se chama somar. E as informações que eu tive que passar para o meu programa quando eu declarei a função somar permite com que o meu programa em C++ faça algumas coisas, como por exemplo, checagem de tipo, que significa saber se eu estou utilizando a minha função no contexto certo. Mas quando eu declarei a função, teve coisas que eu não disse sobre ela. E nesse caso era o que essa função faz. Afinal, até agora ele sabe que a função existe, mas não sabe o que ela faz. Então eu vou modificar o meu programa para dizer o que essa função faz. E pronto, acabei de modificar ele. Agora o meu programa sabe que existe uma função que se chama somar e ele sabe o que ela faz. Quando eu disse para o meu programa o que aquela função faz, eu defini ela. No caso de uma função em C++, a definição é dizer o que uma função faz, criar o corpo que vai fazer o processamento da função. E voltando àquela primeira pergunta que eu estava falando antes. Então, eu falei que existe uma primeira pergunta e também disse que existem algumas possibilidades de resposta, mas eu não citei quais eram elas, ou seja, eu só tinha declarado a existência dessa pergunta até agora. Uma definição daquela pergunta seria eu vir aqui e eu explicar bem certinho do que consiste aquela pergunta e quais são bem certinhas as possibilidades de resposta. E assim eu estaria te dando todas as informações necessárias para conseguir compreender tanto a pergunta quanto as respostas. Pense em declaração como aquilo que diz o básico sobre alguma coisa e definição aquilo que diz os detalhes de alguma coisa. Em C++, se eu estivesse criando uma variável e tivesse que declarar ela, o básico seria eu dizer qual que é o nome dela e qual que é o tipo de dado que ela vai armazenar. Ou seja, o tipo de dado mais o nome de uma variável é o que consiste a declaração de uma variável em C++. E em C++, sempre que a gente declara uma variável e não define ela, ou seja, adiciona alguns detalhes a mais, o próprio C++ adiciona esses detalhes a mais para a gente. Ou seja, define ela.
Tanto que se você for printar o valor da variável na tela, você vai ver que mesmo que a gente não deu detalhes a mais sobre qual valor que a gente queria ter na variável, o C++ inicializou ela por padrão com o valor 0. Ou seja, em C++, a declaração e a definição de uma variável acontecem juntas. Se você não definir uma variável, o C++ vai definir ela automaticamente. Veja como isso é diferente do caso das funções, onde se você só declarar a função e não definir ela, o C++ não vai fazer a definição dela para você. E a partir disso, a gente consegue perceber que a maneira como a gente trabalha com declaração e definição podem mudar de acordo com o conceito que a gente está trabalhando na linguagem. E também mudam de acordo com a linguagem com que você está trabalhando. Declaração é dizer que algo existe, e definição é adicionar os detalhes daquilo que você disse que existe. Para fazer uma declaração, é necessário informar o básico. Em C++, a declaração de uma variável consiste do básico, que é o nome e o tipo de dado que ela armazena. E para fazer uma definição, é necessário informar os detalhes. Em C++, a definição de uma função consiste em adicionar os detalhes dela. E em C++, isso significa adicionar o corpo da função. O que é o básico e o que é os detalhes? Bom, isso pode mudar dependendo do conceito que você está trabalhando e da linguagem que você está trabalhando ele. Mas, de qualquer maneira, a gente declara a existência de algo e define os detalhes daquilo que a gente disse que existe. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!